A todos, vamos falar hoje sobre a parte do serviço espiritual, né? Sobre o equilíbrio cósmico, essas coisas todas, né? Porque uma coisa muito importante é a lei do serviço, né? A gente não dá muita importância, mas a lei do serviço ela é básica para nós termos uma evolução. É através do servir, né? Isso conforme as máximas que nós até já falamos aqui do mestre, servir sempre mais e cada vez melhor, e aquele que mais serve é o que melhor será servido. Isso tem a ver um pouco com a lei do retorno. Tanto retorna para você aquilo que você faz de mal, como retorna para você aquilo que você faz de bem. Isso tem um pouco a ver com o que nós falamos no vídeo anterior sobre o Dharma, né, que é direitos e obrigações. Então, o serviço espiritual, ele é cósmico, e vocês podem reparar que todo o universo, todo o cosmo, né, é por isso que fala a palavra cosmo, que é o inverso de caos, ele se organiza de uma maneira que tudo se interage para que tudo funcione harmonicamente. Eu costumo dizer aqui na ordem, a título apenas de exemplificar, que a gente nunca vê um planeta querer andar mais rápido para chegar na frente do outro, né? A gente tem isso aqui na vida nossa material, mas a gente não tem a menor noção, quando tenta passar à frente do outro, o desequilíbrio que a gente vai causar, né? Hoje nem tanto, mas antigamente havia muito nas estradas aí para a região dos lagos, para o Rio de Janeiro, lá para Búzios, para esses lugares, em que era um inferno a viagem, porque leva muito tempo. Mas não é porque tem muito carro, é porque também tem muita gente que quer ir pelo acostamento, e essas pessoas é que provocam o engarrafamento. Se todos tivessem essa noção de equilíbrio cósmico, todos andariam numa fila única, que andaria devagar, mas andaria. Mas quando os carros começam a querer passar à frente do outro, só o fato de um entrar na fila, tanto é que você pode ver em qualquer via que haja um engarrafamento, ande pela direita. Sabe por quê? Porque o da direita vai chegar lá na frente, o outro vai dar lugar para ele, e por isso que a fila da direita anda mais. Se você tem um acostamento, aquele do acostamento vai passar à frente do outro, vai atrasar todo mundo. Mas aí ele está fazendo isso por egoísmo. Ele não está fazendo porque é um processo natural da via. Ele faz uma coisa que é ilegal, que é trafegar sobre o acostamento, para um desequilíbrio. Aí você pode ver o desequilíbrio cósmico assim, como você tira uma fotografia daquele engarrafamento, você vai entender o desequilíbrio no universo todo. Você está desequilibrando tudo. Quantas pessoas ali precisariam chegar num horário mais cedo? Quantas pessoas estariam ali sendo aguardadas como um médico, uma pessoa assim, para atender alguém que está precisando? E aí vai, quanto tempo fica ali parado com aquele estresse do engarrafamento, etc., né? Por causa disso, e a causa não é que tem muito carro, a causa são os maus motoristas, são aqueles que não têm consciência cósmica, aqueles que são egoístas, aqueles que não têm amor no coração, porque antes de tudo pensam na sua pressa para chegar, mas não sabem que eles mesmos também, eles vão chegar mais cedo que muitos, porque fizeram uma coisa errada que muitos não fizeram, mas também vai entrar no engarrafamento e às vezes até com o risco de causar um acidente. Isso nós estamos falando no microcosmo, que é um trânsito, e o macrocosmo funciona dessa mesma maneira. E aí você vai ver que tudo entra em harmonia no universo. Aí você começa a observar a natureza, quando a gente deixa a natureza seguir o seu caminho, ela também obedece a essa natureza cósmica, né? Do equilíbrio das coisas, né? Da harmonia. Então as plantas nascem, crescem, e depois desaparecem com o seu tempo, enfim,
e tudo segue um ritmo na natureza. Nós é que às vezes atrapalhamos a natureza, né? E olha o desequilíbrio que é cósmico, mas a gente vê na Terra. As pragas. As pragas na natureza humana não são causadas porque teve um bicho que se desenvolveu na sua procriação muito assim demais, não. É porque com o desmatamento, com a falta de consciência ecológica, nós vamos criando a eliminação no processo do ecossistema dos predadores. Quando você elimina qualquer animal de uma floresta, aquele animal é predador de algum outro que segue o fluxo de vida daquele ecossistema. E aí começam as pragas, porque você eliminou a pessoa o animal que vivia de comer gafanhoto. Aí você vê lugares aí que faz essas plantações extensivas, né? Volta e meia sendo atacados por aquela nuvem de gafanhoto. Mas aquela nuvem não apareceu por acaso, ela apareceu porque as florestas foram dizimadas, o gafanhoto passou a se procriar porque eles eram comidos por um outro animal que não está mais ali, então ele começa a procriar e acaba atacando a própria produção agrícola daquele que está fazendo errado para a natureza, que é uma agricultura extensiva, né? Isso é muito ruim para a natureza. E aí a gente vê as pragas, aí fala da praga. A praga é o do homem que destrói a natureza. A gente não conhece na história da humanidade grandes pragas quando a natureza não era mexida. Por quê? Porque a própria natureza se incumbia de renovar, de trazer os novos elementos, etc, etc. E aí, quando há algum fenômeno qualquer, de meteoro que cai na Terra e que causa num ambiente ali uma destruição da energia solar e que morrem uma opção de espécies, aí sim há um desarranjo, mas a natureza é cósmica. Então o que acontece? Tudo volta a crescer, a se organizar, e aí as coisas vão. A natureza é muito bonita, a gente vê quando faz uma compostagem, nascer de dentro de um vidro que está trancado, os animais todos que vão ser necessários para aquela natureza de vida, né? Então você pega lá uma compostagem aí, com 3 meses, você tem uma minhoca de um tamanho de um bonde, é enorme. Ela vai fazendo o seu processo para aquilo ir produzindo aquela compostagem. 6 meses depois as minhocas são pequenininhas. E assim vai, quando acaba o ano, você tem uma terra perfeita, maravilhosa, que vai servir como um adubo importantíssimo, natural, para qualquer planta que você plante. Isso é a natureza cósmica. Então esse equilíbrio cósmico nós temos que olhar. Agora, existe no universo uma grande força magnética que nós temos na nossa mente, né? A gente diz aqui, a mente comanda e tudo obedece. Por quê? Quando a tua mente está magnética, você está com mente, corpo e espírito equilibrado, você cria um poder mental muito forte, porque a sua mente não se ocupa de coisas ruins, ela busca se ocupar de coisas boas, né? Aliás, a mente é fundamental para a existência da pessoa até o último dia da sua vida. Então, todo aquele que não usa a mente para vislumbrar um futuro, ainda que ele esteja curto, pela idade, pela natureza, né? Não importa. A mente deve estar sempre produzindo algo a se transformar. Porque quando você começa a viver só da lembrança do passado, é sinal de que você já está praticamente sem nenhum sentido. Então vamos sempre mentalizar na nossa vida a nossa capacidade cósmica de transformar as coisas. Ninguém é tão velho que não possa criar alguma coisa, certo? Então nós devemos estar sempre com um projeto
na mente e projetando a mente para se criar no universo a ideia daquilo que nós achamos que é importante. E há uma expressão que diz: primeiro a gente plasma no abstrato, é do abstrato para o concreto e não o contrário. Aí você vai sempre criar. Então, enquanto houver vida, há uma força magnética que não importa a idade, você tem que estar sempre buscando uma criação. E quanto mais idade você tem, mais você tem experiência para criar. A história de dizer que o sujeito ficou velho, ficou cansado, isso é uma questão da natureza mental da pessoa, que acredita nisso, que ficou cansado. Aí sim, as doenças aparecem porque a gente não cria no corpo também a nossa força mental altamente imunizante de doenças e de qualquer coisa que nos faça mal. Então você tem que ter a força mental sempre ativa, porque você é um ser cósmico, a sua cabeça está ligada magneticamente com o universo. Então todos nós temos o universo inteiro à nossa disposição para nós criarmos. Aí você diz, o fulano cria muito, o outro não cria nada, mas não é porque um é melhor do que o outro, é porque um se ocupa da criação, o outro se ocupa de resmungar da vida. Então, se você é um resmungador da vida, muda, passa a pensar em coisa boa que você pode criar, qualquer coisa, que você possa fazer de útil para o próximo, qualquer coisa. Isso aí é o infinito também. Você pode fazer usando os seus conhecimentos que você adquiriu na vida, usando novas formas de usar os objetos e vai criando e vai passando para as pessoas aquilo que você, de certa maneira, você criou, você usou a sua energia cósmica, né? Então é isso que é importante a gente ter em mente. A mente comanda e tudo obedece, desde que ela esteja com essa capacidade mental interligada ao universo. Então é isso que você deve meditar. Não tenha nunca autoestima baixa. Esse é outro detalhe, porque quando a gente fica com autoestima baixa, é porque a nossa mente está nos traindo. A nossa mente está nos colocando na cabeça ideias daquilo que não tem o menor valor, porque é passageiro e impermanente. A gente está sempre se comparando com alguma coisa e acha que tinha que estar melhor, pior, que não existe melhor e pior. Existe aquilo que você quer, aquilo que você não quer, então trate de buscar mentalmente aquilo que você quer, né? Mas com a sua força mental. A mente comanda e tudo obedece. Então, seja um ser cósmico que você é, aliás. Conscientize da sua capacidade cósmica de fazer e de criar. O meu mais profundo Namastê.